Desde sempre, os mosteiros medievais foram vistos como bastiões de fé, pureza e devoção. Mas o que realmente acontecia por trás desses muros, nas noites mais sagradas do ano, como o Natal, eram tão santos como os livros de história nos fizeram acreditar? Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios e ousados que marcavam a celebração dessas datas, onde a linha entre a santidade e o pecado era muito mais difusa do que se poderia imaginar. Dizem que, quando a lua brilhava no alto do céu e o mosteiro dormia, sombras misteriosas deslizavam pelos corredores silenciosos. Durante a noite de Natal, freiras vestidas com hábitos negros, como a noite, abandonavam suas celas com passos cautelosos, movendo-se com uma mistura de medo e emoção em direção a pontos secretos próximos às muralhas. O que acontecia nesses encontros noturnos de Natal desafiava todas as normas religiosas e sociais da época. As crônicas mais ousadas relatam como algumas comunidades monásticas se tornavam verdadeiros focos de atividades clandestinas durante as festas natalinas. Em um mosteiro italiano do século X, por exemplo, descobriu-se que as freiras haviam construído túneis secretos que as conectavam aos palácios da nobreza local. Esses passadiços não só serviam para escapar da opressão da vida monástica, mas também para organizar encontros especiais com homens de alta posição durante as celebrações. Essas reuniões, a princípio simples encontros sociais para compartilhar pão e vinho, logo evoluíram para algo muito mais intenso e proibido. É possível imaginar a magnitude do escândalo se essas histórias tivessem sido reveladas em seu tempo. Mas isso é apenas o começo. As mulheres que ingressavam nos conventos muitas vezes o faziam contra sua vontade, enviadas por famílias que buscavam proteger sua honra ou evitar casamentos inconvenientes. Contudo, uma vez dentro, muitas se recusavam a viver sob as rígidas regras impostas pela Igreja, e o Natal era o momento perfeito para desafiá-las. Conseguiram transformar os conventos em espaços de resistência e até mesmo em centros de aprendizado e empoderamento feminino. Em um mosteiro francês do século XVI, por exemplo, descobriu-se uma biblioteca secreta que continha manuscritos de alquimia, astrologia e ciências naturais. Durante as noites natalinas, essas freiras selecionavam cuidadosamente os textos proibidos e os discutiam em segredo, compartilhando conhecimentos enquanto a igreja celebrava a missa oficial. Dizem que até trocavam presentes simbólicos entre si, pequenas misturas de ervas medicinais, amuletos e receitas secretas que desafiavam os limites impostos pelas autoridades eclesiásticas. Mas a resistência não se manifestava apenas por meio do conhecimento. Muitas freiras também desafiavam as normas em busca de liberdade pessoal e conexão emocional. Documentos ousados mencionam encontros clandestinos que aconteciam perto das muralhas dos conventos durante o Natal. Algumas histórias falam de freiras que usavam disfarces para se misturarem à população local nas festividades, enquanto outras relatam fugas mais elaboradas, utilizando portas secretas e sistemas complexos de sinais. Em um caso especialmente controverso, um grupo de freiras em um convento alemão organizava reuniões noturnas com cavaleiros da nobreza durante a noite de Natal. Esses encontros, a princípio vistos como um escândalo menor, logo se tornaram o foco de uma investigação por parte das autoridades religiosas. Apesar das tentativas de silenciar esses fatos, alguns registros sobreviveram, oferecendo um vislumbre fascinante de um lado completamente inesperado da vida monástica. E nem tudo terminava com encontros amorosos. As freiras também desempenhavam um papel fundamental no campo da medicina, especialmente no Natal, quando doenças e ferimentos eram mais comuns devido ao frio e às condições precárias. Em uma época em que o conhecimento médico era limitado, elas desenvolveram remédios naturais baseados em ervas e plantas, elaborando bálsamos, ungüentos e infusões que muitos consideravam milagrosos. No entanto, essas práticas também as colocavam em risco, já que frequentemente eram acusadas de feitiçaria pelos setores mais conservadores da igreja. Um dos aspectos mais intrigantes da vida monástica eram os rituais secretos, que mesclavam tradições cristãs com costumes pagãos, especialmente no Natal. Em certos conventos da Espanha, foram descobertos altares ocultos, onde se realizavam cerimônias noturnas à luz de velas, combinando orações com cânticos antigos e objetos simbólicos que desafiavam a ortodoxia cristã. Essas práticas, embora oficialmente descritas como atos de devoção natalina, tinham um caráter mais místico e espiritual,
herdado de tradições muito mais antigas. Claro, nem todas as histórias são de resistência ou desafio. Algumas abadesas chegaram a acumular um nível de poder que rivalizava com o dos nobres locais. Essas líderes administravam terras, negociavam com reis e protegiam mulheres que buscavam escapar de casamentos abusivos ou da opressão social. Em um caso famoso, uma abadia francesa do século X declarou-se independente da jurisdição do bispo local, tornando-se um refúgio seguro para aquelas que buscavam uma segunda chance na vida. Essas histórias nos mostram que a vida monástica medieval, mesmo durante o Natal, era muito mais complexa do que os relatos oficiais nos fizeram acreditar. Por trás dos muros dos conventos, não apenas se orava e refletia, mas também se vivia, aprendia e desafiava.